equipe vencedora? Bom, eu acho que o primeiro tempo do Grêmio foi um primeiro tempo muito abaixo. O Inter conseguiu anular muito as principais jogadas ofensivas da equipe do Grêmio. Então, por exemplo, o próprio Ferreirinha apareceu muito pouco. Pelo lado direito, o Luiz Fernando também muito mal. Depois ele sai, entra o Léo Pereira, mas se mantém. O Maicon, dessa vez, jogando como armador, não funcionou. Por quê? Não sei se você está acompanhando a gente, viu o nosso pré-jogo, você vai lembrar que nós falamos isso. O meio-campo do Grêmio é um meio-campo muito sistêmico, ou seja, os jogadores, eles fazem, no caso dos que estavam escalados hoje, todos fazem a mesma função. Sabem defender e sabem atacar. Só que o que aconteceu? Tanto o Matheus Henrique quanto o Lucas Silva, eles ficaram muito presos na marcação da equipe do Inter, né? Porque o Inter colocou a marcação, como nós já tínhamos falado no nosso pré-jogo, uma marcação mais alta barra média, né? Em alguns momentos subia mais a marcação, em outros momentos deixava a marcação mais no bloco médio e dificultava a saída de bola com o Lucas Silva e também com o Matheus Henrique. Então, muitas vezes, o Maicon tinha que voltar, sair dessa função dele central para ajudar os dois companheiros na armação das jogadas e liberava um espaço no meio. Então, muitas vezes, tinha um buraco no meio-campo da equipe do Grêmio ali que o Grêmio não conseguia suprir, porque o Maicon, que deveria estar ali, estava ajudando na saída de bola, e o Ferreirinha e o Luiz Fernando muito abertos, e o Diego Souza ali entre os zagueiros também, sem fazer tanta movimentação. Então, o trio de ataque do Grêmio, muitas vezes, não se movimentou, o que, obviamente, dificultava bastante a vida do Grêmio para poder criar as jogadas. Tanto é que uma das poucas chegadas do Grêmio no primeiro tempo foi num bico para frente, né? Uma bicuda que a zaga do Grêmio dá. O Diego Souza raspa de cabeça numa falha da zaga do Inter, né? Que os dois zagueiros vão juntos no Diego Souza. O Diego Souza ganha, toca a bola e o Matheus Henrique sai cara a cara com o Lomba, mas perde a chance de fazer de empatar o jogo naquele momento. E aí, em relação também a esse primeiro tempo do Grêmio, uma parte positiva foi a marcação, porque nós falamos aqui, né, que a gente não achava que o Grêmio ia fazer uma marcação alta por conta da marcação zonal que o Thiago Nunes gosta de implementar, está implementando na verdade, só que aí o que aconteceu? De fato o Grêmio em alguns momentos subiu a marcação da equipe subiu a marcação para dificultar a saída do Inter, mas em outros momentos, na maior parte do jogo, ele ficou com a marcação baixa. E em alguns momentos era interessante que o Grêmio deixava a marcação tão baixa que o Inter tocava a bola, não conseguia fazer a bola girar ali no campo de ataque e o Grêmio ia recuando a marcação do Inter. Que o Inter ia voltando a jogada, sem opção, e aí o Grêmio ia subindo a marcação. Então, algumas vezes o Grêmio induzia o Inter a voltar o jogo e subir essa marcação. Depois descia de novo e esse processo cíclico foi acontecendo em vários momentos da partida. A única falha defensiva do Grêmio foi no lance do gol do Inter, né? Cuesta dá um baita de um lançamento, o Juan e o Diogo Barbosa, eles cochilam ali e logo o Edenilson consegue fazer a projeção ali e consegue fazer o gol. Agora, um outro detalhe também para abrir a discussão aqui para vocês é o seguinte, nós falamos muito da questão da projeção dos volantes. De fato, aquilo que a gente planejava do Rodrigo Dourado ficar plantado ali na frente da zaga e evitar essa projeção funcionou. Tanto que o Grêmio não conseguiu fazer essa jogada pelo meio. Todas as jogadas do Grêmio vieram pelos lados do campo. O Grêmio praticamente não jogou pelo meio. Enfim, esses são meus destaques iniciais a respeito desse Grêmio, para a gente já começar a abrir a discussão e depois falar um pouco mais do Inter. Se você quiser falar alguma coisa, Cássio, Bruno, Pedro, espaço aberto aí para a gente resenhar. Começa. Não, acho que é bem por aí. Acho que é bem por aí. Você resumiu muito bem o que foi o jogo. A gente certamente vai colocar na tela umas imagens, né, Matheusão? Tem disso aí que você falou. O Ferreira foi uma coisa que foi citada no pré-jogo também. Caiu por dentro, chegou a jogar por dentro, principalmente no primeiro tempo. E ali o Dourado conseguiu ter uma vantagem bem legal sobre ele no primeiro tempo. Ele ganhou todos os duelos com o Ferreira, praticamente. O Ferreira teve pouquíssimo espaço para fazer a progressão da jogada. Então, mostrou, acho que esse encaixe mostra muito como o Inter conseguiu anular o Grêmio, né, superioridade
superioridade na marcação do portador da bola, o Inter muito correto, fazendo uma leitura muito correta de jogo, uma execução muito correta, e depois aí realmente já, né, são coisas que a gente não consegue mensurar muito bem, se pode ser parte física, se pode ser psicológico, o que pode ser, mas o Inter acaba perdendo a intensidade, perdendo, acho que sendo menos competitivo, né, no segundo tempo, e aí aconteceu o que a gente viu. Esse aqui é uma imagem que a gente mostra dessa questão da construção da jogada. A gente vê o Inter no bloco médio aqui, alto barra médio, né? Se a gente pudesse falar assim, um híbrido assim, né? Nem tão alto e nem tão médio, na verdade. E aí a gente vê o buraco aqui na saída de bola. A gente vê que o Juan tá com a bola aqui e ele não tem para quem tocar, né? O Lucas Silva do lado dele sendo marcado pelo Thiago Galhardo, o Matheus Henrique aqui, se eu não me engano, o Nonato aqui fecha o passe para o Matheus Henrique. Aqui o Edenilson fecha o passe para o Maicon. Os laterais, o Rodinei aqui já próximo do Ferreirinha, e do outro lado também o Moisés próximo aqui eu acho que já era o Léo Pereira aqui nesse momento da partida com 38 minutos. Então assim, esse buraco na armação das jogadas do Grêmio muito se deu por conta do encaixe defensivo da equipe do Inter. Eu queria que você falasse, Pedro, o que você achou desse encaixe defensivo do Inter, que era uma coisa que havia muita crítica, né, em relação a isso, e eu queria que se você concorda com essa análise que a gente está fazendo. Sim, sobretudo no primeiro tempo, eu acho que o Inter fez uma partida muito segura. Acho que o Ferreira praticamente não teve uma situação de 1 contra 1 limpo ali contra o Rodinei ou contra qualquer que fosse. Então, acho que o Inter controlou o jogo muito a partir da posse também, né? Porque o Inter teve, se não me engano, 70% de posse no primeiro tempo, aproximadamente. E aí no segundo tempo, acho que a questão mental também, com certeza, pesou. E o físico, né? Talvez a estratégia fosse de aproveitar que o Grêmio ia buscar empatar o jogo e tentar explorar bastante a transição. Mas o Inter foi muito passivo marcando, deixou o Grêmio chegar muito fácil. Aí um detalhe que você colocou, Bruno, só te cortando, Pedro, rapidinho, que o Bruno tinha falado no primeiro tempo, né, que era a questão do Inter estar com a marcação ali setorizada, né? E aí você tem, por exemplo, uma superioridade numérica ali para poder dificultar o Grêmio a criar jogadas, né, Bruno? Tá mutado, você tá no mudo. Eu queria falar... Não, sim. Eu queria comentar rapidamente. Eu concordo com o Bruno e contigo quanto à análise do Grêmio. E eu queria dizer também que eu achei a marcação do Inter em cima do Ferreira no primeiro tempo, ela foi tão boa que o Ferreira estava fazendo uma função que normalmente, ultimamente, ele não vinha fazendo. Ele até faz de vez em quando, mas ele teve que fazer com mais frequência, que é buscar a bola lá atrás. Toda hora ele voltava lá atrás para buscar a bola, porque ela não estava chegando nele, na verdade. Algumas vezes que a bola chegou nele ali, eu fiquei com pena do Rodinei, né? Porque o cara ficou tonto ali com o Ferreira em cima dele. Mas a bola não estava chegando muito nele, então ele voltou bastante para buscar a bola. Esse é um ponto que eu achei interessante na marcação do Inter no primeiro tempo. E eu queria fazer outra ressalva aqui, que um jogador que chamou bastante atenção, a minha atenção pelo menos, do rival, que foi o Nonato. Eu acho que ele fez uma boa partida pelo Inter. Ele conseguiu explorar bem o espaço que o Grêmio deu para o Inter ali no primeiro tempo. Eu achei bem interessante a partida do Nonato. Mas quanto ao resto que vocês comentaram, é isso aí. A marcação do Inter foi muito boa no primeiro tempo e o Grêmio simplesmente não conseguiu jogar. Não. Aí o segundo tempo, depois a gente vai comentar sobre o segundo tempo, né, para ver o que aconteceu. No segundo tempo foi aquilo que a gente já falou aqui, deu uma pincelada. Pelo lado do Grêmio, o Thiago Nunes ele consegue arrumar o time, o time ele já para de tentar essa construção pelo meio, que era algo que já estava acontecendo desde o início do jogo, e aí começa a fazer mais as jogadas pelos lados do campo, e aí a gente começa a ter, vou colocar aqui,
essa tabela maior entre o Diogo Barbosa e o Ferreirinha. Aí são os lances que o Ferreirinha começa a se destacar na partida. Aí é o momento que ele aparece, porque ele tem essa ajuda aqui junto com o próprio Diogo Barbosa na subida, tanto que numa dessas dá um cruzamento que a bola bate no travessão. Da travessão não, o Moisés tira quase em cima da linha. O Diogo Barbosa faz o cruzamento, parece que desvia algum jogador do Inter, e aí a bola ia ficar na pequena área, o Moisés já chega espanando, já dando um bico para frente. E nisso o Ferreirinha conseguiu resolver, né, a situação, esse momento que ele não estava tendo tão bem no primeiro tempo. O Thiago Nunes consegue consertar e fazer com que o Grêmio conseguisse criar mais jogadas com o seu principal jogador, que foi o que era, no caso, o Ferreirinha. E também um outro detalhe que eu queria destacar para encerrar pelo menos essa parte geral, zona do Grêmio, para a gente também falar mais do Inter agora também, é que o Grêmio ele diminui de novo a marcação, como ele faz no primeiro tempo, e aí tem uma diferença que o Lucas Silva ele já começa a jogar na entrelinha e o Grêmio, da mesma maneira que o Inter tentava fechar as linhas de passe do Grêmio no primeiro tempo e conseguiu, o Grêmio no segundo começa a fechar a linha de passe e deixa o Lucas Silva ali na entrelinha para evitar que algum jogador do Inter conseguisse pegar essa bola sozinho ali nessa faixa intermediária e criar. E depois o Grêmio consegue, em duas boas construções, fazer os gols. E eu quero destacar o lance do gol do Grêmio, de cabeça, que foi uma jogada ensaiada. Isso é um detalhe a ser pontuado também. Que se a gente, porque aqui a gente não pode mostrar o lance no vídeo, mas depois, se cada um pegar esse lance, o Diego Souza, ele movimenta o braço, ele indica o tempo todo onde ele quer a bola. Os jogadores do Grêmio bem mais atrás, a marcação do Inter em linha, né, zonal ali do Ramires, e aí na hora que o Lucas Silva cruza a bola exatamente no local onde o Diego Souza queria que a bola fosse, e ele consegue, né, ele dá uma corrida, consegue uma impulsão e faz o gol. Algumas pessoas acharam que foi falha do Lomba, enfim, aí eu deixo para vocês discutirem essa questão se foi falha do Lomba ou não nesse lance, mas destacar essa jogada de bola, essa jogada aérea, que foi uma jogada ensaiada, e por fim o gol do Ricardinho, que também nasce de uma falha individual do Inter. Mais uma vez a linha do Inter bem posta dentro da área, só tem um jogador do Grêmio na área, que é o Ricardinho, mas o Ricardinho consegue ganhar na projeção e faz o 2-1 e decreta a virada gremista no Beira-Rio. O Ricardinho, eu já tinha comentado contigo, lembra que a gente estava conversando sobre opções no ataque do Grêmio, que o Grêmio só tinha o Diego Souza, aquele jogador de frente. O Ricardinho é um jogador de frente, a gente viu que tem um bom cabeceio. A diferença dele para o Diego Souza, claro, ele ainda é novo, mas ele tem mais velocidade, mais mobilidade. Eu acho que o Ricardinho, com o tempo, ele vai ser uma boa opção para o ataque do Grêmio, uma opção ao Diego Souza, como eu já tinha comentado antes. Então, esse problema no ataque do Grêmio, ter só o Diego Souza, o Churin, está na própria base, está no próprio grupo ali a resolução desse problema. E então, apesar de ter sido uma falha individual do Inter, o oportunismo do Ricardinho na jogada foi de um jogador experiente, sabe? Frio, não hesitou na hora de fazer o gol ali. Teve estrela. Fala aí, Pedro. Vai lá, Pedro. Não, essa imagem do segundo gol do Grêmio é muito triste, cara, porque justamente no pré-jogo a gente estava falando da diferença do Zé para o Lucas, que o Zé é pior que o Lucas nos duelos aéreos, e aí o Lucas encaixado no Ricardinho aí no gol, e o Ricardinho consegue antecipar ele muito bem ali. E a mudança do Zé pelo Lucas se dá justamente por conta do Grêmio estar começando a alçar mais bolas na área, né? E aí é justamente a entrada dele e vem essa falha individual. Eu não sei se eu vou dizer que é falha, vou ter que analisar depois o lance melhor, mas num primeiro momento eu acho mais mérito do Ricardinho. Concordo. E soube se desmarcar muito bem ali, atacar o espaço e acertou a cabeçada
onde era para ir, né? Então ele foi muito bem ali no lance. E sobre o que o Cássio tinha falado antes sobre o Nonato, eu comentei também pré-jogo, acho, não lembro se eu falei aqui, mas tinha comentado com alguns amigos que o Nonato era um dos internos do Inter que mais tem essa capacidade de se desmarcar ali nas costas dos volantes adversários. Ele sabe muito bem se posicionar para receber e fazer o time progredir. E eu achei que, se não foi o melhor, foi os 2, 3 melhores do Inter no jogo. Ele foi muito bem, realmente. Concordo Fala aí, demais com o Brunão. Pedro. Sobre o Nonato, vi o Nonato, né, a gente fazendo o jogo lá no Twitter do Tática, vi muita gente criticando o Nonato e confesso que não entendi. Achei que o Nonato foi bem, foi muito bem. Auxiliou na construção ofensiva do Inter, na transição. Achei que, concordando mesmo com o Pedro, acho que foi um dos melhores do Inter em campo. E sobre os 2 gols, né? 2 gols em bola aérea, o do Diego Souza e o do Ricardinho, eu acho que os dois são mais méritos do atacante do que demérito da defesa. Os dois. O Diego Souza sobe muito. Tem até o print da subida do Diego, ele sobe muito mais que a defesa, então assim, é muito mérito do cara, né? Se você olhar, é sempre mais fácil a gente criticar a defesa do que elogiar o ataque, né? Mas assim, o Diego sobe muito bem, então a leitura de jogo muito correta, a batida do Lucas é muito boa. E no segundo gol, aí eu acho que tem falhas conjuntas da defesa e que a menor delas é a do zagueiro. Porque você tem primeiro o Dourado errando o passe, né? Ele dá um passe para trás, né? Para a faixa central do campo, erra o passe, complica, se eu não me engano, é o Cuesta. Aí o próprio Cuesta tem que voltar, dar o combate, e aí para mim tá a maior falha, porque o Inter tem 3 jogadores à frente do Darlan, que faz o cruzamento, e ele não encurta o espaço de cruzamento do Darlan. Então o Darlan consegue cruzar com uma certa tranquilidade, né? Tem um print mais aberto, Matheus, da sequência do Inter. Se eu conseguir colocar aí, acho que a gente consegue ver até melhor isso que eu estou falando, do espaço que o Darlan teve mesmo estando cercado por 3 jogadores do Inter. E aí, chegando a bola no Ricardinho, eu já acho que é a mesma. Olha lá, tem 3 jogadores e o Darlan tem espaço para cruzar. E aí eu acho que contra o zagueiro é mais mérito do Ricardinho, né, que soube antecipar ali, mas nesse lance especificamente tem falhas defensivas do Inter anteriores à finalização. Pois é. O Dourado erra o passe, né? E aí achei que o Cuesta também demorou muito para ir na bola. A bola Frágil, né? Que ela estava curta, parece que ele esperou muito ela chegar e aí deu dividida e ficou com o Grêmio. Sim, sim. O negócio todo eu acho que é uma discussão válida, como da onde veio a falha no Inter nesse gol, ou se teve algum mérito. Eu acho que assim, o Inter com a zaga ali, com 5 homens dentro da área, e o Fernandinho, o Ricardinho conseguir fazer a projeção, é óbvio que tem muito mérito do atacante, né? Pelo amor de Deus. Mas ainda acho que é uma falha maior, porque tipo, era uma jogada completamente controlada, né? É isso que você falou, você tem que marcar, vocês não marcam a pressão ali, aí dá o cruzamento, você tem 5 jogadores na área e um único jogador do Grêmio que está ali consegue fazer, né, a sair da marcação. Então, assim, isso é muito, eu considero mais uma falha defensiva, óbvio que tem um mérito, mas é uma jogada que nunca pode sair gol, né, pelo lado da defesa, por causa da questão mesmo pela questão mesmo de você ter muitos jogadores. O sistema defensivo está todo arrumado, entendeu? Então, o Matheusão, eu acho que assim, a gente tem nessa sequência de falhas, a gente tem falhas que a gente pode classificar elas de maneira diferente. A falha do Dourado é um erro individual. A falha do Cuesta de não aproximar da bola, eu acho que é mais uma falha forçada do que uma falha individual, porque é mérito do Grêmio que está subindo a marcação para tirar o espaço do Cuesta. Então o Cuesta demora a reagir, mas ele demora a reagir
porque o Grêmio está tirando aquela questão de tempo, espaço que a gente falou no pré-jogo. O Grêmio estava tirando espaço do Inter, então o Cuesta tem menos tempo para reagir e ele não consegue reagir. Então ali é uma falha forçada. No cruzamento, para mim, é uma falha coletiva, né, da marcação ali, de não encurtar. E na finalização, para mim, é mais mérito do Ricardinho do que qualquer outra coisa. Eu queria fazer um comentário rápido sobre o Diego Souza. Fala aí. O Diego Souza é o seguinte, essa semana toda, como vira uma semana Grenal aqui, né? Quando tem Grenal, a semana inteira, a mídia inteira do Rio Grande do Sul fica falando sobre Grenal. E eu estava assistindo um programa esportivo e estavam fazendo uma comparação do Diego Souza com o Galhardo. E hoje, com esse gol que o Diego Souza fez, ele confirmou o que os caras estavam falando, que o Galhardo, para ele chegar a um nível assim, centroavante mesmo, tipo o Diego Souza, ele tem que ter aquela impulsão que o Diego Souza tem. Quando o Diego Souza recebe um cruzamento, ele dá uma impulsão e uma cabeçada. É de centroavante, ele tem uma impulsão de centroavante. O Galhardo não tem isso, entendeu? O Galhardo não... Eu não sei se é porque originalmente ele não é centroavante, aí o Pedro vai poder explicar melhor, porque eu não conheço muito bem os jogadores do Inter, mas pelo que eu saiba, o Galhardo ele não é um centroavante de origem, mas eu acho que ficou evidente a diferença de um centroavante de ofício, que é o caso do Diego Souza, para o Galhardo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Que são características diferentes, né? Que nem, por exemplo, o Inter tem Galhardo, Yuri e Guerreiro. São 3 centroavantes diferentes. Assim como o Diego Souza também. O Diego Souza, o pivô dele é absurdo. E o duelo aéreo dele também. Ele na área é muito absurdo. Ele finalizando, ele leva muita vantagem. Enquanto o Galhardo é um camisa 9 mais de desmarques ali, de jogo entre linhas. Ele desce para arrastar a marcação. E é um camisa 9 mais de tabela, jogo associativo. Também ele tem uma boa finalização, mas ele não tem essa imposição física como o Diego tem, que seria mais no perfil do Guerreiro, por exemplo. O Guerreiro já é um 9 que faz pivô, também tem um bom cabeceio, tem um bom duelo aéreo. E o Yuri também, que entrou hoje, também é diferente. Ele também é um 9 muito rápido, muito finalizador, que se desmarca muito rápido em ruptura nas costas da defesa. E então vai depender da situação de jogo ali, do que o treinador espera para escalar um ou outro. E aí, Brunão, quer falar alguma coisa em relação a isso? Não, eu acho que o pessoal já falou bem. Acho que é bem por aí mesmo. A diferença... O Diego realmente é mais centroavante, tem mais características de centroavante do que o Galhardo. Mas assim, eu acho que são 2 jogadores que para a função que os técnicos propõem, né, para as equipes, tem uma semelhança, assim, uma relevância, eu acho que bem semelhante. Porque o Diego funcionava muito bem, né, no esquema do Renato, e agora tende a ser bem semelhante nessa proposta do Thiago, e o Galhardo também vem sendo bem trabalhado pelo Ramires. Eu acho que assim, são de fato, como o Cássio falou, tem características diferentes, o Pedro também, mas não acho que isso necessariamente faz com que um seja melhor do que o outro, se a gente falar do conjunto de cada elenco. Isso. Pois é. Agora